Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Pai, eu quero te louvar, tocar teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Com a graça de Deus, estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 18 de dezembro, Dia Internacional do Migrante. Queremos nessa oportunidade lembrar a todos os nossos estimados internautas e telespectadores que ainda hoje ouviremos a mensagem sobre Atos dos Apóstolos, que nós temos transmitido aqui, Atos do Espírito Santo ou da Graça de Deus, Atos da Igreja, que é o que nós estamos vendo, e finalmente estaremos estudando ainda Atos missiológicos. Isso tudo está no livro de Atos dos Apóstolos, que trata, que descreve, que narra todo o histórico da Igreja até os dias atuais. Também ouviremos ainda ao término deste programa o Conjunto Coral Saracale, que celebrou no último mês próximo passado, 40º aniversário de Ministério Sacro na nossa igreja. Antes, porém, desejamos lembrar a todos a nossa 10ª
celebração do musical natalino, que será realizado no dia 25 deste mês, com todas as restrições presenciais. Para aquelas pessoas que desejarem estar presente, faça a sua pré-inscrição pelo fone 3341-2962, sempre às terças-feiras, no primeiro e segundo expediente. Você faz a sua pré-inscrição para garantir a sua presença, ou aos sábados pela manhã, no primeiro expediente. Queremos também lembrar a todos que as nossas recomendações para as pessoas que queiram participar deve ser com asepsia das mãos, deve fazer asepsia das mãos, proteção da máscara facial e também distanciamento, certo? Se você não puder ir devido ao número de vagas já ter sido preenchido, você poderá assistir em casa através do YouTube, através do Instagram da igreja, IECC Oficial ou IEC Calvário, ou através do programa Opção para a Vida. E se você desejar também se solidarizar com as famílias carentes, com as famílias pobres, em dividir o pão nosso de cada dia com a cesta básica, você poderá fazê-lo também através do telefone 3341-2962, sempre às terças ou aos sábados. Você estará dividindo o pão nosso de cada dia com famílias carentes que sequer têm uma cesta básica, sequer uma cesta de Natal para celebrar o Natal. Você poderá fazê-los ou às terças ou aos sábados pelo fone que nós já dissemos, 3341-2962. E finalmente, lembramos a todos a nossa 13ª excursão, se Deus assim nos permitir, janeiro de 2022. Para aquelas pessoas que desejarem saber ou obter maiores informações, ligue para o fone 9139-3993, 9139-919339. Então, está dado os avisos, as recomendações para aqueles que desejarem participar da 13ª excursão em janeiro de 2022. No fim do primeiro século, no ano 98 depois de Cristo, houve um sujeito chamado Trajano, Inácio de Antioquia. Isto é, Trajano era um imperador e Inácio de Antioquia foi martirizado. Inácio de Antioquia foi martirizado no ano 107 depois de Cristo por causa do nome de Jesus. O imperador Trajano, no ano 98 para o ano terminando o primeiro século, ele simplesmente houve um martírio de Inácio de Antioquia, que era inclusive um cristão. Policarpo também, bispo de Esmirna, que hoje não mais existe nem ruína dessa igreja, por ordem de Trajano também foi executado. Policarpo também foi queimado vivo. Justino foi um outro martirizado depois, no ano 165 depois de Cristo. É isso que nos diz a história. Vocês vão observando que cada período, do primeiro até o último século, terceiro século, a igreja permanecia firme na doutrina dos apóstolos. E era isso que levava muitos cristãos a serem martirizados, serem queimados vivos, serem jogados nas arenas, nos coliseus, para serem mortos por causa do nome de Jesus. Porquanto, irmãos, muitos mesmo, os primeiros cristãos pagavam com a sua própria vida, a começar de Estevão e os demais que eu estou citando. Não foi diferente nos outros séculos. Então os cristãos foram julgados, e ainda mais eles eram chamados os do caminho, e também consideravam-no como os da seita dos nazarenos. Era assim que os cristãos eram tratados nos primeiros anos da igreja, da história da igreja. Nós vamos encontrar Paulo
Atos capítulo 9, versículo 2, Paulo, antes chamado de Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Era assim que os cristãos eram tratados, e eles derramavam sangue. E alguém já disse que cada cristão que derramava o seu sangue era como se estivesse caindo sobre a terra uma semente, porque aquele sangue se reproduzia, se multiplicava em muitos outros cristãos que confessavam o nome de Jesus, embora fossem perseguidos, embora fossem martirizados, mas eles continuavam firmes. Mais tarde, depois da conversão de Paulo, ele, quando foi preso por causa do nome de Jesus em Roma, ele ouviu o seguinte das autoridades. As autoridades chegaram para Paulo e disseram: gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrido a respeito desta seita e por toda parte ela é impugnada. Nós queremos saber o que foi que aconteceu com você. Você antes era fiel aos ensinos judaicos, você fazia tudo que a lei mandava, você procurava realmente ser um homem que correspondia àquilo que a gente desde os nossos ancestrais faziam. E você, o que foi que levou você, o que foi que te fez mudar de ideia, mudar o teu pensamento? E Paulo simplesmente reportou no capítulo 9 a sua experiência quando ele ia a caminho de Damasco para prender e matar os cristãos. Irmãos, eu quero aqui em primeiro lugar dizer para vocês que a nossa vida tem antes e depois de Cristo. Antes que você se convertesse, você que está em casa, antes de se converter ao Evangelho, ou nós que estamos aqui presencialmente, nós vivíamos uma vida errada, desmantelada. Alguns eram dependentes de drogas, química, alcoólatras, outros levavam uma vida desregrada, moralmente falando, adúltero, fornicação, prostituição, promiscuidade. Mas no momento em que nós tivemos um encontro com Jesus, a exemplo de Paulo quando ia a caminho de Damasco, a nossa vida dali para frente não será mais a mesma. Há um hino que diz assim: não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Jesus, quando entra no coração da gente, ele transforma, ele restaura, ele nos justifica, de modo que não importa o que você fez, o que você era, como você andava, importa que você tenha se arrependido, tenha sido liberta ou liberto de seus pecados. Aí sua vida realmente muda, e muda para melhor. Eu, pelo menos olhando para o meu passado, eu digo: mas como eu fiz coisas erradas, como eu andei por lugares tão errados, e eu deveria ter aceitado o Evangelho muito antes, porque eu tinha evitado muitas coisas na minha vida. Talvez alguns que estão comigo agora pensem o mesmo. Então, Paulo, quando ia a caminho de Damasco, ele era um mero religioso, era um homem legalista, era um homem que tinha realmente convicções que havia aprendido no judaísmo, na lei. Porém, quando ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu que tudo aquilo que ele fazia estava errado, e agora Jesus o chamara para que ele pudesse se tornar um seu seguidor, um seu discípulo. E daí para frente, Paulo sofreu muito, porque inclusive quando Ananias foi à casa de Simão o curtidor e falou com ele, disse: olha, Senhor, este homem é um terror, esse homem é um terrorista, vai, porque eu já transformei o coração dele. Noutras palavras, e ele vai ver o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E como Paulo sofreu, e como Paulo foi perseguido. Se você quiser saber, lê na primeira carta, capítulo 15, você vai aos Coríntios, você vai ver as lutas que esse homem passou por causa do nome de Jesus. Então, o sofrimento, a perseguição, foi o estigma da igreja. A igreja não parou de estar debaixo de perseguição. Há exemplo de Estevão, como eu já citei, há exemplo de Paulo, há exemplo de Pedro.
de João, que foi levado preso para a ilha de Patmos, por causa do nome de Jesus, por causa de não abrirem mão da sã doutrina dos apóstolos. Todo tipo de perseguição eles sofreram. Eu vou destacar aqui algumas dessas perseguições, para que vocês tenham uma ideia. Os cristãos no início, logo nos primeiros dias da igreja, eles eram taxados de canibais. Canibais. Porque eles diziam que quando se celebrava a ceia, e se dizia, como Jesus recomendou aos apóstolos, e o próprio Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, né, estaríamos simbolicamente comendo a carne, ou o corpo de Cristo, como ele diz, e o sangue que foi derramado. Então, muitos inimigos do cristianismo naqueles primeiros dias diziam: olha, vocês são canibais, porque Jesus havia dito: se vocês não comerem do meu corpo, nem beberem do meu sangue, de modo algum entrareis, ou tereis, ou pertencereis ao reino dos céus. Jesus havia falado. Então eles celebravam a ceia em memória de Jesus, e por isso foram taxados de canibais. Imagine. O gnosticismo foi uma outra também, foi uma outra luta que a igreja enfrentou. Alguns que não acreditavam que Jesus era Deus, que ele era apenas humano, e que ele estava sujeito a pecar, e muitos ensinos absurdos se faziam a respeito de Jesus. Havia também aqueles que não acreditavam na deidade de Cristo, que não acreditavam que Jesus é Deus, como ainda hoje os judeus não acreditam que Jesus é Deus, não creem na deidade de Cristo. Então, meus irmãos, os cristãos primitivos até o 3º século defendiam a sua fé, defendiam a sua confiança na palavra, e aí eles fizeram o credo apostólico, que é fidedigno à sã doutrina dos apóstolos. O credo, ou creio em Deus Pai. O credo, ou o creio em Deus Pai. Essa palavra credo é do latim, que quer dizer eu creio. E o credo apostólico, ele não tem nada que realmente seja errado, está todo correto, totalmente correto. Quando ele diz na Santa Igreja, que foi acrescida, Santa Igreja Católica, isso aí é um erro, porque a palavra católico significa universal. Então quando diz lá no finalzinho credo, creio na igreja universal, quer dizer, aonde houver cristãos, onde houvesse parte do corpo de Cristo, ali está a igreja. Mas lamentavelmente, quando a gente chegar mais lá na frente, a gente vai ver que a Igreja Católica Apostólica Romana acrescentou isso no credo, e é por isso que algumas pessoas acham que o credo apostólico é uma reza. Não, ali podemos dizer que é um testemunho, um depoimento fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então os cristãos primitivos até o 3º século defendiam o credo apostólico. Esse credo é um resumo teológico, por incrível que pareça, é um resumo teológico da igreja corpo de Cristo, ou assembleia, que a gente viu isso na última semana. Eclesia, que quer dizer assembleia, o chamado de fora. Então, Atos 2, verso 42, a parte A, diz que a igreja, os cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse era o referencial. Esse podemos dizer que era o fundamento, o estatuto, né, que regia a igreja. E eles não abriam mão disso. Por isso a igreja, meus irmãos, por defender a doutrina dos apóstolos, a igreja sofreu. E ainda hoje sofre, a gente vai ver isso logo mais. Sofre, e como sofre. No 2º século
A apostolacidade da igreja era defendida pelos pais da igreja, chamados Tertuliano de Catargo, Orígenes de Alexandria, Irineu de Leão. E esses homens não abriam mão da canonicidade bíblica. Eles não abriam mão, e por isso eles sofriam. Eles não abriam mão da fé. Eles não abriam mão do credo apostólico. Eles não abriam mão daquilo que eles tinham conhecimento acerca da palavra. Então, dentro desse aspecto histórico da igreja, durante até meados do terceiro século, não havia outra coisa senão, como manual, isso aqui, você está vendo, era somente a palavra. Não havia a palavra e mais alguma coisa, a palavra e mais algum ensino aí qualquer, não havia, era só a palavra. Abrindo aqui um parêntese, irmão, como hoje está diferente, como é diferente hoje. Em que sentido, pastor? É que além da palavra estão acrescentando muitas outras coisas e ensinamentos, e a gente vai ver dogmas, indulgências, que a gente só pensa que foi no século XV, antes da reforma protestante, mas que hoje é tão presente nos nossos dias que é de fazer vergonha o que a gente vê e ouve por aí afora. Então não é diferente hoje. A Bíblia, para os nossos dias, deixou para muitos movimentos e para muitos defensores de determinadas doutrinas, de determinados ensinamentos, ela deixou de ser a confissão de fé. Hoje fala-se em confissão positiva. E essa confissão positiva diz para Deus: eu determino, eu decreto. Parece que está dando ordens a Deus. Essa chamada confissão não é a confissão de fé conforme nós vemos lá no credo dos apóstolos. Não é a confissão de fé que esses homens, Tertuliano e os demais, defendiam. É diferente. Irmãos, o que é que Jesus ensina no Pai Nosso? O que é que ele diz sobre a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. Hoje a confissão de fé determina Deus fazer a nossa vontade. Isto é, os defensores, né? Porque eu pelo menos não faço isso. Quantas vezes eu me coloco diante do Senhor e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, me orienta, o que eu devo fazer? Por onde é que eu devo começar? Então, é diferente, muito diferente. Essa confissão determinante, essa confissão que dá ordens a Deus, é muito diferente, está na contramão do Pai Nosso. Então, se naqueles dias, do início da igreja, havia uma confissão de fé que defendia o credo apostólico, que era perseverarem na doutrina dos apóstolos, como hoje foram se distanciando, não só até o século XV, mas depois ainda hoje, até hoje os nossos dias a igreja tem se distanciado. Houve dois grandes imperadores que acirraram mais ainda as perseguições aos cristãos. O primeiro deles foi Décio, no ano 249 depois de Cristo a 251 depois de Cristo. E o outro foi Diocleciano, de 284 a 305 anos depois de Cristo. E o que é que esses indivíduos fizeram? Tanto Décio como Diocleciano, eles obrigavam as pessoas que se defendiam, que pronunciavam, que proclamavam ser cristãos, a eles aceitarem também determinados ensinamentos que a gente vai ver não era coisa que deveria se admitir. A mitologia romana com seus ídolos e a mitologia grega com seus deuses. Você tem que crer em Deus como você crê, mas também precisa de confiar e crer no Deus Sol. Você tem que ter mais alguma coisa.
a mitologia romana, a mitologia grega. Então, essa foi uma outra estratégia também da igreja sofrer grandes perseguições, logo no terceiro século, no início do terceiro século. Diocleciano e Décio, esses indivíduos, eles levaram os cristãos a serem perseguidos. Lamentável, irmãos. Lamentável foi esse momento, ao ponto de eles obrigarem, sob pena de serem mortos, de serem torturados, de serem queimados vivos. Templos foram incendiados por causa dos cristãos, ou de eles não abrirem mão. Não abrimos mão. Nós cremos em Jesus, Ele é o único meio de salvação. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Há um só mediador, nenhum outro nome foi dado entre os homens dos céus à terra pelo qual importa que nós sejamos salvos, somente Jesus. E por causa disso muitos cristãos foram perseguidos por Dioclécio e Diocleciano. Estão pensando que é diferente hoje em nossos dias? Países há em que não há liberdade de expressão religiosa, a exemplo do Dragão Vermelho. Eu vi a semana retrasada: se você confessar que o Estado é Deus, você vai ter o seu pão, você vai ter o que comer. Mas se você negar essa fé nesse Jesus Cristo, você não vai ter direito nem à comida, nem à bebida, nem a vestir, e você vai ser, portanto, discriminado. Isso hoje, a preço de agora, nesse exato momento. Igrejas estão sendo fechadas, igrejas estão sendo incendiadas, cristãos estão sendo decepados a cabeça por causa do nome de Jesus. Vocês vejam que a coisa aconteceu no primeiro século e está acontecendo nesses últimos séculos, quando Jesus disse, que nos últimos dias, antes dele voltar, haveria muitos seriam presos por causa do seu nome, muitos seriam torturados, muitos seriam mortos. Ninguém pode negar que isso é tão real hoje em nossos dias. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que estão em casa e nós que estamos aqui. Eu não sei por quanto tempo nós vamos ter essa liberdade. Não sei por quanto tempo. Deus é quem sabe. Mas aproveitemos essa oportunidade que nós temos de estar aqui hoje na casa de Deus, adorando, prestando culto, transmitindo essa palavra através deste veículo de comunicação, transmissão online. Você que está em casa, põe as mãos para cima e diga: obrigado, meu Deus, porque ainda existe liberdade neste país. Eu não sei por quanto tempo. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos um bom final de semana. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos dar o privilégio de fazer uma visita à nossa igreja, os nossos cultos de escola dominical começam às 9h e terminam às 10h30. E à noite nós temos o culto divino de 18 às 19h30. E às terças-feiras também nós temos culto de oração para a família, de 19h30 às 20h30. 1 hora de oração em nosso templo, que está situado às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado daquela belíssima ornamentação natalina, que está levando muitas famílias, muitas pessoas a estarem ali celebrando, a maior festa da história, Jesus, o presente maior de Deus para toda a humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o presente de Natal, não de Papai Noel, mas de Papai do Céu. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.